Um texto das Escrituras que é bem apropriado para os nossos tempos é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, portanto de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ao declarar o Senhor é o meu pastor, é bem provável que Davi tinha em mente algumas características bem específicas do caráter de Deus, por causa de uma das responsabilidades que ele desempenhava na fazenda dos seus pais. A primeira vez que Davi é mencionado nas Escrituras, ele é descrito como sendo um jovem adolescente que estava fazendo uma tarefa que nenhum dos seus 7 irmãos mais velhos queria fazer. Quando o sacerdote Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus filhos, que eventualmente viria a ser o rei de Israel, está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 16. Então Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Numa outra ocasião, quando Davi, ainda jovem, se voluntariou diante do rei Saul para enfrentar um gigante que fazia parte de um exército inimigo, as credenciais que ele apresentou para lutar foram relacionadas diretamente ao seu trabalho de pastor de ovelhas, que fez com que ele desenvolvesse algumas técnicas de proteção, por assim dizer, contra animais ferozes que, vez por outra, queriam atacar as ovelhas. E Davi disse para o rei Saul: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse gigante pagão será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, não foi difícil para Davi fazer a conexão entre uma coisa e outra. Era como se ele estivesse dizendo: a maneira como Deus me trata é semelhante à de um pastor por suas ovelhas. Agora, o fato de nenhum de nós ter experiência com pastorear ovelhas requer que façamos a pergunta: em que sentido Deus é semelhante a um pastor de ovelhas? Primeiramente, à semelhança de um pastor, Deus é quem nos sustenta. De nada terei falta. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Essa é a ideia. Ovelhas necessitam de pastos verdejantes, de águas tranquilas, mas nós, seres humanos, precisamos tanto de nutrição física quanto de nutrição espiritual. E a nutrição física, Deus nos concede através dos alimentos que nós ingerimos, enquanto a nutrição espiritual encontramos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Jeremias era um profeta que gostava muito das Escrituras. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. E no Salmo capítulo 1, bem-aventurado é aquele cuja satisfação, cujo prazer está na palavra do Deus eterno, e nela medita dia e noite. Aliás, a paráfrase dos 3 versos iniciais deste primeiro capítulo do livro dos Salmos, na Bíblia A Mensagem, ficou muito interessante. Feliz é quem não anda na companhia dos que são insensatos e desbocados, mas ao invés disso, vibra com a palavra do Deus eterno e rumina as Escrituras dia e noite. Isto é, que fica remoendo, refletindo com calma e cuidado no significado, nas implicações que as verdades da palavra de Deus têm para a sua vida. Se eu fizesse uma pesquisa entre nós para saber quantos de nós estão a favor, ou são a favor, da leitura e estudo da Bíblia, quantos acreditam que ler a Bíblia faz bem para a nossa alma e é essencial para a vida cristã? Se eu fosse fazer essa pergunta, eu penso que todos nós concordaríamos que ler e estudar a Bíblia é uma disciplina espiritual indispensável para a vida de qualquer pessoa que se considera cristã. Mas apesar disso, somente uma pequena minoria, dentro da maioria das pessoas que se consideram cristãs,
é que realmente experimenta alegria e prazer em ler e estudar a palavra de Deus regularmente. Eu tenho a impressão de que muitos que se consideram cristãos leem a palavra de Deus não por causa de um senso de alegria, de prazer e contentamento em estar em comunhão com Deus, mas sim por causa de um sentimento legalista de se sentirem forçados a ler a Bíblia. Isto é, ler por obrigação e não por prazer. Isso fica bem evidente nas resoluções de final de ano, que são típicas da nossa vida, né? Decidimos seguir um plano de leitura da Bíblia toda, que raramente dura mais do que 3 ou 4 meses, e acaba nos deixando com um sentimento de culpa por termos fracassado em cumprir uma agenda de leitura puramente mecânica, apenas para seguir um programa de leitura que, por sinal, ignora totalmente a intenção principal de se ler e estudar as Escrituras, que é o de nos trazer alegria, apreço pelas verdades extraordinárias que elas nos revelam, além de nos fortalecer e aprofundar cada vez mais o nosso relacionamento pessoal com o Pai Celeste. Um segundo sentido em que Deus é semelhante a um pastor de ovelhas, ele nos guia. O trecho diz: me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Davi sabia que ovelhas precisavam ser guiadas. Ele é quem mostrava a direção e o caminho a seguir para que elas pudessem descansar, encontrar alimento, água. Então, à semelhança de um pastor de ovelhas, Deus é quem determina a direção a seguir. É Ele quem acompanha e ampara as ovelhas na sua caminhada. Terceiro lugar, à semelhança de um pastor, Deus nos restaura. O trecho diz: restaura-me o vigor, restaura a minha alma. Deus é quem renova as nossas forças e nos encoraja a prosseguir, ao invés de desanimar e desistir. Deus é quem irá terminar o que Ele mesmo começou em nós. Conforme o profeta Isaías escreveu, capítulo 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, têm as suas forças renovadas. À semelhança de um pastor, Deus também, Ele nos protege. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Isto é, Deus empenha a reputação do seu caráter, a reputação de quem Ele é, no cumprimento das suas promessas e do fato que Ele irá nos manter seguros e protegidos. Ovelhas são animais frágeis e vulneráveis. Elas são vulneráveis à contaminação de diversos tipos de doenças, são vulneráveis a condições meteorológicas, são vulneráveis a animais predadores, assim como a serem roubadas do aprisco facilmente por ladrões. Usando a mesma figura de linguagem de pastor, ovelhas e rebanho, usada por Davi, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, com isso estou querendo ressaltar que nós somente iremos desfrutar da proteção oferecida por Deus à medida em que estivermos nos aprofundando e permeando cada vez mais a nossa mente e coração com as verdades extraordinárias da Palavra de Deus, com a sua sabedoria que é infinita. E uma das consequências trágicas que a falta de conhecimento e de familiaridade com os ensinos da Palavra de Deus produz é que a nossa fé se torna muito mais uma expressão dos nossos sentimentos e emoções do que expressão da nossa confiança em Deus, nas suas promessas. E por isso, muitas das nossas dificuldades são meros frutos da disparidade ou conflito que existe entre a nossa perspectiva pessoal de encarar as circunstâncias adversas e a perspectiva com que Deus as trata. Eu quero ilustrar essa realidade com um relato bíblico e um testemunho que li recentemente de uma pessoa cristã. A ilustração bíblica é a de um dos juízes do povo de Israel chamado Gideão, na época dos juízes.
Os israelitas haviam feito o que era reprovável diante de Deus e por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Já haviam passado 7 anos em que os israelitas estavam constantemente sendo oprimidos e atacados pelos midianitas. E para Gideão, aquela circunstância opressiva não fazia sentido, levando-se em conta as intervenções milagrosas que Deus havia feito no passado em favor do povo de Israel. Juízes capítulo 6 registra o seguinte: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aparentemente Gideão responde a saudação num tom meio que de sarcasmo, né? O versículo 13. Ah, se o Senhor está conosco, então por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Obviamente, o tipo de manifestação extraordinária do poder de Deus, como aquela que havia acontecido na libertação do Egito, não era algo que acontecia toda semana, uma vez por mês, né? Não acontecia rotineiramente. Assim, os israelitas, no tempo de Gideão, eles ouviam as histórias do poder de Deus, mas eles mesmos ainda não haviam presenciado coisa semelhante e, portanto, pelo menos para Gideão, aquela situação era motivo para que, como que ele pudesse questionar a presença de Deus. O que aconteceu com todas as maravilhas que os nossos pais vivem nos relembrando, né? E Gideão completa a sua pergunta, a sua indagação, com uma afirmação que expressava um sentimento de desespero. Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, ao observar a circunstância ao redor, Gideão não conseguia ver evidência alguma de que Deus estava lá, ou de que Deus estivesse se importando com seu povo, conforme havia prometido no passado. Gideão estava perguntando por que isso continua acontecendo. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que produzirão um sentimento semelhante ao que Gideão estava sentindo. Circunstâncias adversas que teremos bastante dificuldade para harmonizá-las com o caráter bondoso e misericordioso de Deus, como o verso 6 deste Salmo 23 ressalta. Eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão, estarão presentes todos os dias da minha vida. E naquele momento da vida de Gideão e do povo de Israel, o sentimento era de abandono e ausência da bondade e misericórdia de Deus. Não havia sinais de que Deus estava protegendo e cuidando do seu povo. O testemunho que li recentemente é de uma escritora cristã que durante toda a sua infância teve que passar por diversas cirurgias por ter contraído a poliomielite, que é um vírus que ataca as células do nervo da espinha dorsal, produzindo o que é comumente chamado de paralisia infantil. E quando as pessoas chegavam tentando confortá-la e encorajá-la, dizendo, olha, Deus ama muito você, ela ficava pensando, que coisa mais estranha. Se Deus me ama, então por que Ele teria permitido que algo assim tivesse acontecido comigo? E ela teve que passar por múltiplas cirurgias, de tempos em tempos, entrando e saindo no hospital na maior parte do tempo. E aquilo então era difícil para que ela compreendesse o cuidado de Deus. E quando ela chegou na adolescência, ela estava convencida de que um Deus de amor não ficaria de braços cruzados, olhando as pessoas passarem por sofrimento, sem fazer coisa alguma por elas, sem lhes atender a oração. Inconformada com a situação, ela chegou a 3 prováveis conclusões. Ou Deus realmente não existe, não passa de ser uma tradição folclórica ou lenda religiosa, ou então, se Deus existe, Ele não pode ser bom e nem misericordioso. Ou então, se Deus existe, Ele não se importa com a minha vida. Porque se Ele fosse bom e se importasse, então qual seria a razão pela qual Ele tem rejeitado a minha oração?
Mas ela diz que pouco tempo depois ela percebeu, ou ela recebeu uma resposta de Deus através da leitura de um trecho do Evangelho de João, quando Jesus e seus discípulos passaram por um cego de nascença, e eles perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? E a resposta do Senhor Jesus foi simples e direta, versículo 3. Nem ele e nem os pais dele pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E ao ouvir aquelas palavras de Jesus, ela entendeu que era a resposta de Deus à pergunta dela sobre a razão de ser da situação em que ela se encontrava, que ela estava vivendo. E foi aquela revelação que fez com que a sua percepção sobre a sua enfermidade fosse totalmente alterada, causando uma reviravolta total. Ela podia como que explicar, de certa forma, a razão pela qual Deus não estava curando a sua enfermidade. Ela disse: a descoberta da verdade de que Deus estava comigo e que Ele poderia usar o meu sofrimento para manifestar a sua glória foi muito confortante e encorajador. Mas apesar daquela revelação extraordinária, à medida em que, com o passar do tempo, novas circunstâncias adversas aconteceram, a tendência natural de reclamar e voltar a questionar a soberania de Deus voltou à tona. E por incrível que pareça, a situação ficou ainda mais difícil depois que um dos seus filhos veio a falecer e o marido acabou decidindo pedir divórcio. Foi então que ela realmente se sentiu abandonada por Deus e voltou a fazer com maior intensidade o questionamento do amor e do cuidado de Deus por sua vida. Se é verdade que Deus me ama, por que Ele não preservou a vida do meu filho? Por que Deus permitiu que meu marido me abandonasse? Mas foi numa dessas horas de densa escuridão que a verdade das Escrituras acertou em cheio. Era como se Deus estivesse dizendo: o que você quer dizer com se é verdade que eu te amo? E ela se lembrou que essa tinha sido exatamente a insinuação diabólica usada no episódio da tentação do Senhor Jesus no deserto, procurando fazê-lo duvidar daquilo que ele sabia que era uma verdade fundamental, uma verdade incontestável. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se lance daqui de cima do templo. Né? E o que ficou bem claro para ela foi que quando nossas orações ficam aparentemente sem uma resposta da parte de Deus, nós somos tentados naturalmente a duvidar do caráter de Deus. Somos tentados a questionar o seu amor e a fidelidade das suas promessas. Biblicamente falando, esse tipo de especulação condicional é algo que jamais deve estar nos lábios de um cristão verdadeiro, porque a presença de Deus e a fidelidade do seu amor são garantias absolutas para todos os que estão em Cristo. Em outras palavras, é simplesmente impossível Deus abandonar ou deixar de nos amar. É simplesmente impossível Deus abandonar um dos seus filhos. É exatamente por causa do sacrifício redentor de Jesus em nosso favor que podemos ter a convicção de que Deus está sempre conosco. Como diz aí o verso 4 do Salmo 23, mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Antes da sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus garantiu aos seus discípulos que ele jamais os abandonaria. Lembra de Mateus 28, 20? Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus também disse no capítulo 15 de João, como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. E o apóstolo Paulo não tinha a menor dúvida do que escreveu para os cristãos que viviam em Roma, Romanos capítulo 8. Nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Portanto, as Escrituras nos asseguram do amor infinito de Deus, assim como da realidade de que Ele está sempre conosco, porque o Seu Espírito habita em nós. E com esse tipo de garantia, é necessário que as nossas súplicas e orações sejam reformuladas. Ao invés de fazermos especulações sem fundamento a respeito do caráter imutável de Deus, devemos ter como ponto de partida as verdades imutáveis do caráter de Deus. Ou seja, diante do fato inegável de que Deus nos amou a ponto de não poupar a vida do seu Filho único em nosso favor, diante do fato inegável de que Deus caminha ao nosso lado, então qual pode ser a razão dele permitir que tal enfermidade ou qualquer que seja a dor ou sofrimento chegue à minha vida? Esta é uma perspectiva que altera totalmente o significado das adversidades e tempos de provação que porventura venhamos a enfrentar nesta vida. A convicção do amor e da presença de Deus redireciona o foco da nossa mente na direção de Deus, fazendo com que olhemos para a nossa circunstância através de uma lente diferente, ou seja, ao invés de questionar ou duvidar do amor de Deus, devemos procurar alinhar os nossos pensamentos e ações com o caráter de Deus, procurando reconhecer que a nossa vida é fruto do seu amor e da sua presença, não é de forma alguma fruto do seu desfavor e da sua ausência. Em outras palavras, em lugar de ficarmos insistindo numa resposta racional da parte de Deus, precisamos perguntar a nós mesmos: o que Deus está me ensinando? O que Ele quer me ensinar com essa adversidade, com esse sofrimento? Qual é uma promessa das Escrituras a que eu devo me apegar para que eu possa resistir à minha tendência natural de questionar o caráter e a sabedoria de Deus nessa situação que eu estou vivendo? Ou seja, precisamos olhar para as nossas circunstâncias com os olhos da fé. Portanto, é procurando entender que as circunstâncias de provação e sofrimento servem como instrumentos da bondade e misericórdia de Deus, que nós podemos confiantemente ficar na expectativa da intervenção de Deus nas situações adversas que porventura cheguem à nossa vida. Isso significa que, embora possamos desconhecer o propósito específico de cada dificuldade, de cada situação adversa, de cada sofrimento, nós podemos estar absolutamente certos de que Deus usa as circunstâncias adversas de dor e de sofrimento para fortalecer a nossa dependência dele, para aprofundar a nossa fé e nos aproximar ainda mais dele, das suas promessas, para refinar o nosso caráter cristão e assim nos tornar úteis no seu reino, para que possamos dar um testemunho legítimo da nossa confiança em Deus, para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. E é à medida em que nos alegramos nele, mesmo através da dor, que no final das contas, Deus será glorificado. Deus é glorificado. Porque Deus não é um Deus sádico, cruel, insensível. Deus não se agrada. Deus não tem prazer algum em nos ver sofrendo. Ele vai estar nos acompanhando, mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, e nunca irá nos desamparar. Durante os tempos de provação que, porventura, você e eu possamos passar nessa vida, Deus estará fazendo algo extraordinário em nós, por nós e através de nós. Por causa da presença de Deus e do seu amor eterno por nós, todas as circunstâncias da nossa vida, sem exceção, estão conectadas aos propósitos eternos de Deus. Nada acontece por acaso. E podemos seguramente aguardar pela chegada daquele dia glorioso em que, depois que a nossa fé se tornar algo visível, onde o veremos face a face, seremos perfeitamente capazes de render gratidão e louvor a Deus, ao Senhor Jesus, de todo o coração,
por todas as nossas adversidades e sofrimentos. Ouça o que Tiago escreveu. Meus irmãos, quando lutas e aflições nos atingirem em cheio, saibam que isso é de fato um presente. Sempre que a nossa vida de fé é pressionada, ela é forçada a desabrochar, a dar provas da sua legitimidade. Por isso, não desistam prematuramente. A perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver o caráter cristão de vocês. Precisamos crer no cuidado infalível de Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de coisa alguma. Deus irá, assim como um pastor de ovelhas, Deus irá nos sustentar, nos guiar, nos restaurar e nos proteger.